Olá, turma. Nessa aula a gente vê limite com duas ou três variáveis e a gente dá o início, né, como antes, em uma função de uma variável e depois a gente vai expandindo para mais variáveis. Vamos lembrar aqui, qual que é o conceito, né? Não limite pela definição, mas qual que é o conceito de limite? É eu pegar uma função f de x e eu quero saber como essa função se comporta quando x é muito próximo de x0. Ou seja, é, eu vou pegar x e vou aproximar o máximo possível de x0, onde a maioria dos casos, essa aproximação é, vai resultar no próprio valor de f de x0, né? Quando o limite existe. E aí o que eu quero fazer é estudar isso, né? Estudar a minha função quando ela está muito próxima de x0, ao ponto que eu posso considerar x0. E eu vou aproximar, dependendo da função, eu tenho que aproximar pela direita, pela esquerda, mas o conceito é esse, né? Eu pegar minha função e aproximar, tomar o limite, né? Quando x tende a x0. Ou quando, né, a minha variável se aproxima esse valor. E aí eu quero saber da minha função, o comportamento da minha função é, nesse limite, quando é muito próximo, que normalmente a gente representa dessa forma, né? Que é a minha f de x0, que é isso que eu quero estudar. Então, quando a gente expande para duas variáveis, agora veja que minha função depende de x e y, eu posso fazer o seguinte: eu posso estudar x e y tendendo a x0 e y0. Ou seja, eu tô olhando agora, tanto quando x, o meu limite, eu quero estudar o limite de x e de y, não separadamente, né? Então, se eu faço isso, eu teria que estudar a minha função em x0 e y0, né? Com as duas variáveis dependentes. Isso é obrigatório? Não, eu posso querer estudar só quando x tende a x0. Então, eu faço o limite de f de x e y com x tendendo a x0, e isso vai me resultar na minha f de x tendendo a x0 e de y. Veja que aqui o y acaba não sendo tão importante, é, tão importante entre aspas, né? Mas no sentido que eu não estou estudando o comportamento de y, eu estou estudando apenas o comportamento de x. Então a gente vai ter essa f de x0. O mesmo é válido x0 e y, né? O mesmo seria válido se eu quisesse estudar só y. Então eu faria aqui, e aí eu teria a minha f de x de y0, né? Quando eu fiz o limite de y indo a y0. Então veja que essas questões não mudam muito do que a gente já sabe de limite para uma função de uma variável. Eu só vou estar adicionando duas variáveis e eu posso estudar as duas juntas, ou eu posso estudar as duas separadamente. O mesmo também aqui é válido, né? Para se eu aumentar em mais uma variável. Então, x, y, z, ou seja, eu tenho três variáveis. Eu posso estudar aqui quando eu tenho x, y e z tendendo a x0, y0 e z0, né? Que seria a minha função nesse limite. Mas eu também, aqui eu não escrevi, mas também eu poderia estudar como é que é o comportamento da minha função só para x tendendo a x0, só para y tendendo a y0, só para z tendendo a c0, z0. Ou só y e z tem o meu limite, quando eu tomo o limite, eu não preciso necessariamente tomar o limite para todas as variáveis, eu posso estudar para variáveis separadamente. Então aqui a gente vai pegar um exemplo, que é o seguinte. Tenho aqui essa minha função, x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x mais y, e eu vou fazer x e y tender a 1 e menos 1. Então, quando eu tomo esse limite, eu teria 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, certo? Isso aqui em cima vai resultar 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1, então eu teria 1 menos 1, e embaixo eu tenho 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a zero, e aí aqui eu tenho 1 menos 1 também é igual a zero, então eu teria zero sobre zero, uma definição, né? Veja que se eu tomasse só o limite de x sem tomar o limite de y, você pode abrir essa conta aí, eu teria 1 menos y ao quadrado sobre 1 mais y. Se eu tomasse só o limite só de y, eu teria x ao quadrado menos 1 ao quadrado divididos por x menos 1. Então, veja que eu também poderia tomar, se eu tomo os limites só para x ou só para y, eu não tenho problema. Mas se eu tomo o limite de x e y tendo esses valores, eu caio em uma indefinição, né? E para resolver isso, aqui a gente vou usar uma técnica provavelmente já conhecida de vocês, que é o seguinte: eu tenho essa função x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x mais y. Só que eu sei
que x ao quadrado menos y ao quadrado é a mesma coisa que escrever x mais y vezes x menos y. Se isso aqui não é claro para você, faça esse produto, tá? Multiplique aqui x mais y vezes x menos y e você vai ver que ele vai resultar nisso aqui. Se isso aqui para você não tá claro, faça essa conta. E quando eu fizer isso, então, eu vou substituir x ao quadrado menos y ao quadrado por x mais y vezes x menos y. Veja que esse x mais y vai cortar com esse x mais y aqui de baixo. E vai sobrar só o x menos y. Então, limite de x... eu posso escrever aqui, né? Limite de x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x mais y, com x e y indo a 1 e menos 1, é a mesma coisa que o limite de x de y com, com x tendendo a 1 e y tendendo a menos 1, da função x menos y. Quando eu faço isso, então eu teria 1 menos menos 1, né? Porque x tendeu a 1 e y tendeu a menos 1. Então, menos com menos mais, eu teria 1 mais 1 é igual a 2. Então, veja que, nesse caso, eu consigo resolver minha função, meu limite. Algo bem semelhante que a gente tinha lá também com uma variável. Você pode acabar caindo em definição ou não, né? Aqui eu fiz apenas um exemplo. Enfim, a gente vê que limite para duas ou três variáveis não vai mudar muita coisa quando a gente tinha só para uma. A questão é que agora eu não tenho que me preocupar, quando eu tomo os dois limites, né? Eu não tenho que me preocupar só com uma variável ou só com a outra. Eu tenho que me preocupar com as duas variáveis e o resultado delas. Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado. Qualquer coisa deixa na descrição do... deixa no... Qualquer dúvida deixa nos comentários. Muito obrigado.